Eu que agradeço, quero dizer a todos que é um prazer estar neste microfone que tem este prestígio e esta abrangência. Bom, Ojibuk, o senhor inclusive ontem, né, fez uma coletiva de imprensa, a mídia foi e lhe ouviu também a esse respeito. A gente teve essa reafirmação sua na intenção de manter a candidatura ao governo do Paraná pelo PSL. Lembrando que o PSL tem como presidenciável o deputado Jair Bolsonaro, não quer candidato próprio. O que eu pergunto é o seguinte, candidato, o que mudou, eu acho que pode ter ficado um pouco nebuloso isso, entre a convenção que aprovou seu nome e o registro da candidatura? Se o senhor puder explicar esse espaço de tempo que de fato mudou. Bem, eu gostaria de saber o que mudou também e de poder explicar, porque eu fui convidado pelo partido para ser o candidato ao governo do Estado na coligação Pátria Brasil, que envolve o PSL, que é o meu partido, envolve o Patriotas e o PTC. Nos 10 dias subsequentes à confirmação da candidatura com as respectivas atas, enfim, a parte legal que dá suporte a uma candidatura, apareceu uma nota oficial do partido, dizendo que não entendia conveniente a candidatura. Bom, eu não sou um especialista em direito eleitoral, minha área do direito é o tributário, mas evidentemente eu conheço o direito e evidentemente eu sei que o processo eleitoral no país, ele é financiado pelo povo, por você, por mim, pelos companheiros de entrevista e por toda a população. E o desiderato do processo eleitoral no nosso país, tal como ele está postado e legalizado, é a candidatura em 2 turnos. Por quê? Porque é dada a oportunidade dos partidos menores, e evidentemente, apesar da liderança de meu candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, meu partido é um partido tido como pequeno. Tanto é que ele funciona com provisórias. Ele sequer tem uma executiva nacional já confirmada. O presidente é um presidente provisório. Por isso mesmo, é lógico que o partido participe do processo eleitoral em sede de primeiro turno, para dizer por que veio, como veio, o que pretende e o que fará na vida pública brasileira. Com base neste desafio, e sobretudo no fato de que eu me filiei ao partido porque acredito nas propostas de Jair Messias Bolsonaro, é que eu aceitei a minha candidatura. E com base na minha coerência pessoal e no que eu acredito, eu não abri mão da candidatura que estava formalizada e está formalizada junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Meu partido, para minha surpresa, ingressou com um pedido de impedimento da minha candidatura, ainda com base nesta dita conveniência, que eu não sei bem o que significa essa dita conveniência. De qualquer maneira, eu enfrento a dita conveniência com a minha história de vida, com a minha coerência pessoal, com a certeza que eu tenho de que meu partido está propondo ao país uma grande, efetiva e lógica mudança naquilo que existe. E mantenho, sim, a minha proposta de ser candidato e agora deixo a questão para a Justiça Eleitoral. Eu tenho advogado constituído que me representa, assim como o partido tem lá o advogado que o representa. Veremos, então, quem tem razão e garrafa vazia para vender depois da decisão eleitoral. Candidato, o senhor disse que concorda com as ideias, com as propostas do candidato Jair Bolsonaro, mesmo com a rejeição dele, ou não apoio dele, né, à sua candidatura, o senhor pretende dividir o palanque com o Jair Bolsonaro? Eu queria deixar clara a questão de como procederei em relação ao candidato Jair Bolsonaro. No momento, o partido disse que entende minha candidatura como pouco conveniente, seja lá o que signifique isso. Julgada a questão, e ela será brevemente julgada, eu procurarei então o candidato a presidente, se eu for consolidado como candidato, em função da Justiça Eleitoral, e aí lembrarei ao candidato que existe um estatuto partidário. E no meu estatuto está lá, artigo 17, inciso 3º. Quem quer que seja que
participe de um pleito eleitoral, obrigatoriamente deverá ser apoiado pelos companheiros de partido. Vale dizer, eu sou coerente, eu apoio o meu candidato a presidente. Se configurada a minha candidatura, exigirei do meu candidato a presidente que ele cumpra a lei. E a lei é clara no sentido de determinar que ele me apoie. Candidato, quais, ainda nesse, desculpe insistir, né, mas é que é só pra gente... Não, eu até te agradeço que você insista. Falar, né, porque assim, candidato, eu acredito que é uma série de desafios se impõem em vários aspectos, e inclusive o senhor menciona em algum momento, mencionou ontem nessa entrevista, o aspecto psicológico disso, de você, de alguma forma... Querendo ou não, é preciso mais força, digamos assim, e é preciso uma força financeira. Eu queria partir para essa questão também de financiamento, de estruturação. Como lidar com esses desafios que se impõem? Veja, o desafio psicológico e emocional é realmente intenso, porque eu, ao invés de estar falando aqui das minhas propostas para o Paraná, e eu entendo o teor da entrevista, quero deixar claro, nós precisamos esclarecer as pessoas, eu estou falando sobre esse impasse. Então é um grande desafio. Outro desafio é o desafio econômico, mas o meu partido já abriu mão do fundo eleitoral. O partido já não tem dinheiro, e dessa realidade eu estava absolutamente consciente. Então, isso não é para mim o grande obstáculo. Eu vou dispor de recursos pessoais, com responsabilidade, porque me proponho a governar um Estado. Se eu me proponho a governar um Estado, o pressuposto é que eu seja responsável em relação ao orçamento. Se eu não tiver capacidade, responsabilidade, eficiência e eficácia para gerenciar um orçamento pré-eleitoral, significa que eu não estou qualificado para governar um Estado que tem orçamento de bilhões. Então é necessário saber administrar tostões para, num determinado momento qualquer, ser escolhido pelo povo do Paraná administrar bilhões. Candidato, o senhor insiste, né, nesse apoio do candidato Jair Bolsonaro como parte aí do partido. Quais propostas, né, do candidato Jair Bolsonaro? É um candidato que a gente sabe que tem ideias polêmicas que geram aí uma certa controvérsia aí na população. Quais propostas o senhor tem alinhadas com a visão de Jair Bolsonaro? Todas. Não for assim, eu não teria assinado a ficha partidária me filiando ao partido e às ideias dele, porque ao contrário da relação dele para comigo, eu o conheço porque ele é figura pública em sede de candidatura há 2 anos já, como aliás a maioria dos candidatos aqui do Paraná. Então eu apoio todas as ideias do candidato, porque eu as conheço, eu as sigo e perfilio em especial as propostas dele no campo econômico. O Estado menor, o Estado liberal, o Estado que intervenha menos na economia, que seja mais propositivo e que privilegie o empreendedorismo. Eu acredito piamente nisso, estudo as ideias do economista Paulo Guedes, desde quando ele propôs um Estado liberal, você não tinha nascido ainda, porque você é muito jovem, na década de 90, quando ele já sustentava essas mesmas ideias, que naquele tempo eram do professor Álvaro do Partido Liberal. Candidato, temos perguntas gravadas por representantes de vários setores da sociedade. O número das perguntas é de 1 a 12. Eu vou pedir para o senhor escolher um número entre... 7. Vamos lá então. Pergunta de número 7 para o candidato Ogier Bucchi. Olá, me chamo Juliano Dobbs e no momento atuo como diretor executivo da Associação Amar Brasil, uma ONG com sede no litoral do Paraná. A minha pergunta é a seguinte: a Amar Brasil tem como objetivo a conservação da biodiversidade marinha e costeira, e durante seus quase 15 anos de atuação observamos que o litoral do Paraná vive uma certa bipolaridade. Por um lado, junto com o litoral sul de São Paulo, temos a maior área em bom estado de conservação do bioma Mata Atlântica, o que contribui também com a conservação do bioma marinho. Temos também um rico patrimônio natural reconhecido internacionalmente pela sua importância, inclusive com espécies de fauna e flora que só existem no nosso litoral. Por outro lado,
Existem gravíssimas ameaças a esse rico patrimônio, sendo parte dessas ameaças geradas pela ausência e ou ineficiência da gestão pública estadual. E algumas vezes a ameaça vem do próprio Estado, com planos de desenvolvimento regional que tem como consequência direta o aumento da fragilidade ambiental. Eu gostaria de saber qual será o plano de desenvolvimento protagonista para o litoral, que gere emprego, renda, melhore a qualidade de vida dos cidadãos, mas que ao mesmo tempo possa fortalecer e valorizar a rica biodiversidade costeira e marinha do nosso estado. Muito obrigado. Que considero brilhante. E para uma pergunta brilhante, uma resposta honesta. A resposta honesta para essa e qualquer pergunta que tenha a ver com o desenvolvimento sustentável do Estado do Paraná passa pela Lei 19.953 de 2018, que vem a ser a lei que dispõe sobre as diretrizes de elaboração e execução da lei orçamentária. Porque quando falamos em desenvolvimento, manutenção e sustentabilidade, nós precisamos ter em mente o trinômio, o quadrinômio, aliás, de perguntas relativas à administração. O que fazer? Por que fazer? Como fazer e aquilo que já está sendo feito. A pergunta faz referência ao abandono do litoral. E eu concordo plenamente. São 7 municípios, aqueles que são ditos municípios litorâneos do Paraná. Eles têm hoje, em média, um IDH mais baixo que o IDH do Estado. Eles têm um índice Gini, que é o índice que mede a qualidade de vida, a satisfação do cidadão, que também é inferior ao índice médio do Estado, e tem poucas possibilidades de empreender, porque não tem, em média, financiamentos da esfera pública que atendam às necessidades do produtor litorâneo. O produtor litorâneo vive de piscicultura e vive de algum tipo de agricultura familiar. Bom, para a agricultura familiar existe um projeto, existe uma execução já de uma atividade nacional, que é o Plano Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, que aliás é de um partido que é meu adversário em tese de ideologia, mas é extremamente importante, foi introduzido pelo PT quando no governo, e privilegia a agricultura familiar. Eu acho importantíssimo porque trata de qualificação do agricultor. Já com relação à pesca, nós temos o Ministério da Pesca absolutamente ineficiente. Por outro lado, sustentabilidade do bioma marinho. É absolutamente importante que o bioma seja sustentável e, ao mesmo tempo, que as políticas de empreendedorismo sejam efetuadas. Como é possível fazer as duas coisas? Buscando a sociedade civil representada por suas mais diferentes formas e estratégias e instituições, e traçando um plano específico para o desenvolvimento do litoral. Eu conheço de forma muito particular, por exemplo, a Ilha do Mel. Sei das dificuldades de acessibilidade, sei do que precisa ser feito e sei que nós precisamos manter a riqueza natural e, ao mesmo tempo, proporcionar ao cidadão que mora na ilha, o ilhéu, a possibilidade de educação, de saúde pública e de inserção social. Tudo isso voltado a uma responsabilidade de investimento que passa pela Lei de Diretriz Orçamentária. O Paraná tem 43 grandes propostas para o ano de 2019. A sustentabilidade é visitada umas 4 vezes nessa grande proposta do Estado. Evidentemente, eu me submeterei a essas propostas, que são as legais, aprovadas em sede de votação na Assembleia Legislativa, lembrando que qualquer transferência orçamentária precisa passar outra vez pelo crivo da Assembleia. Então não adianta vir aqui prometer sabendo que não será cumprida a promessa porque você não está obedecendo à lei de orçamento. É muito fácil vir aqui falar em compostagem, empresa do Japão, empresa de Portugal, etc. Isso é muito simples, mas é muito desonesto intelectualmente. A honestidade intelectual do futuro administrador deve passar por propostas sérias,
exequíveis e que obedeçam à lei. Qualquer proposta de prestação de serviço passa pela lei de licitações, que aliás está sendo modernizada, 8666. Não pode vir aqui e dizer eu vou fazer porque eu quero fazer. Nós sabemos o que a sociedade quer. Políticas estratégicas em apoio ao desenvolvimento do Paraná são propostas por várias instituições. Eu estou aqui na minha mão, como vocês estão vendo, com a proposta do G7. O G7 não me chama para falar, chama só 3 candidatos, mas é minha obrigação buscar saber o que o grande grupo empresarial quer. Eu sei o que ele quer. Entre o que ele quer, o que está sendo feito, o que é possível fazer, a justificativa financeira que é a exigência para o administrador. Candidato, vamos a mais uma rodada de perguntas. De 1 a 12, menos o número 7. Que número o senhor escolhe? Escolha uma para mim. Pode ser que você me dê sorte. O senhor tem que escolher. Eu que tenho que escolher, então 5. Vamos lá, então, número 5. Ricardo José Bertin, engenheiro civil, professor do curso de Engenharia Civil da PUC Paraná, mestre em transportes e doutor em mecânica dos sólidos. A infraestrutura, em especial a de transportes, é a base para o deslocamento de cargas e fator econômico relevante para o desenvolvimento do estado do Paraná. Não nos esqueçamos também da infraestrutura de saneamento básico, vital para garantir a saúde e a qualidade de vida da população. Parece ao cidadão comum que muito pouco tem feito o governo do estado nessas duas áreas. Rios continuam sendo esgotos a céu aberto em nossas cidades e o chamado Custo Brasil continua onerando a população em geral. Pergunto, o governo abriu mão de pelo menos planejar o futuro dos paranaenses? Continuará apenas, como no dito popular, apagando incêndios? Obrigado. O engenheiro, pergunta é extremamente relevante. Eu mesmo já gravei, na minha atividade de comunicador, um programa de televisão atrás da Prefeitura Municipal de Curitiba. Ele fala em rios a céu aberto. Efetivamente é um grande problema. A Agência Nacional de Águas hoje determina que os rios não podem ser cobertos. Por outro lado, o rio a céu aberto naquela região, quando existe cheia, representa um grande perigo público, e eu só pontuei uma circunstância da capital. São 399 municípios, nós precisamos duplicar e manter rodovias federais, duplicar sempre que possível e manter necessariamente as estaduais. Nós temos que ter a infraestrutura na área a qual ele se refere, de habitação e sobrehabitação. Eu quero falar muito rapidamente, se eu tiver tempo. As concessões de rodovias têm que aumentar. Nós temos que estender as rodovias para o pedágio, eliminando desde logo os contratos milionários que roubam o povo do Paraná. Isso já foi determinado pelo governo, já existe um aviso. Eu quero que toda essa gente já vá limpando a gavetinha e tente e tenha certeza que eu exigirei que cumpram os contratos. Então, as obras de arte que não foram feitas, duplicações e tudo mais. Ferrovias, nós temos 2 gargalos ferroviários. Dourados, Paranaguá, já existe um plano de intenções manifestado por 3 governos, em especial hoje a imprensa noticia que o governo coreano e empresas privadas da Coreia têm uma manifestação de intenção em relação a esse traçado, essa ferrovia importantíssima. Nós temos que resolver o gargalo que fica ali em Guarapuava, que é o gargalo da Ferroeste, para permitir então que seja possível escoar competitivamente toda a produção do nosso oeste e sudoeste, e também aproveitando a lei de Alquila do Paraguai, que é uma lei importantíssima, que permite aos paraguaios fazer exportação subsidiada e que no momento estão utilizando muito mais o Porto de Buenos Aires que o Porto de Paranaguá. Nós temos que empreender e buscar riqueza. A questão dos aeroportos regionais, também na infraestrutura, é importantíssima, talvez o mais importante seja o de Cascavel, que fica no oeste, mas nós temos ideias também na iniciativa privada que serão privilegiadas no meu governo em relação aos Campos Gerais e um aeroporto de cargas que permitiria uma zona franca nesta região
voltando sempre a minha visão à atividade de menor interferência do Estado, com maior possibilidade do empreendedor. Eu quero diminuir o estado cartorial, eu quero permitir que as pessoas abram as suas empresas, que as pessoas consigam realmente empreender com o pouco capital que normalmente o médio e pequeno empreendedor tem. Vou definitivamente, até porque conheço bem o setor, cuidar do investimento público naquilo que já existe, o BRDE e a Fomento. O investimento é fundamental para o pequeno e médio empreendedor. Candidato, nossa primeira pergunta foi feita às 10h22, já são 10h42, passou os 20 minutos. Queria agradecer muito a sua companhia, a sua presença aqui na Band News FM nessa manhã. Eu quero utilizar esse espaço primeiro para estender minha solidariedade ao meu companheiro de campanha, que ontem foi agredido nas ruas de Curitiba, o professor Galdino. Eu acho que nem o professor Galdino, nem ninguém, de nenhum gênero, sexo, opinião partidária, enfim, nenhum ser humano pode ser vítima de violência. Faço questão de enfatizar essa posição. Enquanto ao Grupo Bandeirantes, aqui do Paraná, eu quero agradecer a lianeza, a dignidade e o respeito que eu tenho recebido deste grupo em todas as manifestações que têm ocorrido no período eleitoral. Jornalismo sério, um jornalismo voltado à formação e informação. Muito obrigado a todos vocês e lembre, no dia 7 de outubro, 17.